Oi, hora de começar mais um episódio do nosso podcast A Jornada. Nós já tivemos um episódio sobre aquisição de imóveis, tivemos um episódio sobre projetos e hoje o episódio é incrível, fala sobre construção e automação. E para conversar com a gente sobre esse assunto, hoje nós temos Thaís Jordani, que com sua sócia Valéria Gonçalves são as únicas brasileiras a conquistar o prêmio KNX Awards 2020 em eficiência energética global e 2022 com Smart Home América, África e Austrália, sendo assim a única empresa de automação da América Latina bicampeã mundial em automação. E as primeiras brasileiras a conquistar esse feito. Empresária, atua na área técnica do ramo de automação residencial, predial e corporativa. Proprietária fundadora da empresa Architec Automação, presente no Brasil, Paraguai, Estados Unidos. Certificada KNX Partner desde 2014, apresenta cases de sucesso de automação KNX com certificação LEED. Viagens com atividades de imersão, cursos e pesquisas em tecnologia e negócios em Londres, Frankfurt, Nova York e mais de 22 países, entre eles China, Dubai, Singapura e Alemanha. Referência no empreendedorismo feminino no cenário nacional brasileiro, pelo site PEGNI Nacional, Pequenas Empresas Grandes Negócios, sendo a primeira mulher a ter uma empresa de automação no sul do Brasil. Docente de MBA em Arquitetura de Luxo na Faculdade Roberto Miranda, da disciplina de automação. Comunicadora de alto impacto, palestrante desde 2009, TED Speaker, TED Organizer e Head Trainer. E Daniel Bordim, administrativo e marketing, gestão e liderança na empresa Mazuti desde 2004. Começou como apontador, cuidador de RH da empresa ao longo dos anos, cursou administração e buscou aperfeiçoamento dentro da empresa administrativa, realizando vários cursos para obter maior domínio. Hoje, faz parte integral da empresa, realizando múltiplas funções, sendo o braço direito do diretor com o seu super espaço. E também Thiago Giacomel, que é engenheiro civil, especialista em estruturas, formado e trabalha também junto com a empresa Mazuti, com experiência em desenhos técnicos, trabalho em equipe, aprimorou seus conhecimentos cursando várias especializações e se destacando no ramo de atuação. Hoje, também braço direito na empresa Mazuti, onde gerencia diversas obras. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Então, como eu comentei, vamos falar um pouco hoje sobre construção, que é um momento do start da obra, efetivamente, né? É aquele momento que o cliente vê o sonho começar. Surgem os primeiros contatos com as empresas, com os orçamentos, muitas e muitas dúvidas sobre todos os processos. E, de antemão, eu queria conversar com vocês sobre as modalidades construtivas, né? Como vocês veem as diferentes modalidades, a forma de construir, as formas de contratar os serviços de uma construtora? Pode falar, Thiago. Posso falar? Bom, puxa vida. As formas as melhores as formas de construção hoje da construção civil, elas têm várias formas, que seria somente a mão de obra, né? Teria a parte global, que seria a obra pronta, e teria a forma semi-global, que o cliente compra o material de acabamento e a construtora vai até a parte cinza com o material e até a mão de obra do acabamento. E também tem outras formas, que são por administração, que hoje também tem um nicho de mercado, que tem empresas que estão praticando essa forma. O cliente ele contrata a empresa e a empresa vai administrando a obra junto com o arquiteto. Sim. Então seriam as formas assim hoje mais adotadas no mercado para o nosso segmento, né? E para quem está ouvindo o nosso podcast entender, o que abrange essa parte cinza? Quando a gente, né, usa esse termo aqui no escritório, na construtora, o que é a parte cinza? O que ela compreende? Bom, basicamente ela compreende a construtora em si, ela vai fazer a parte cinza, seria a fundação, levantamento de paredes, cobertura e deixar as paredes rebocadas, toda a infra passada. Cinza.
basicamente isso. E oferecemos mais a mão de obra para o acabamento, né? Então, o cliente tem a disponibilidade e o tempo, até a obra chegar nessa fase, juntamente com o arquiteto, de definir o acabamento a ser aplicado. Daí, com esse acabamento, a gente vai lá e executa a parte final, que é a cereja do bolo, vamos dizer assim. E aí, né? então, ficaria a cargo do cliente em separado esquadrias, revestimentos, Exatamente. né? Paisagismo, iluminação, forro de gesso. Isso, basicamente Isso. Mas, isso, né? mas a gente administra a obra até o final. É então, verdade, né? não é porque é a parte cinza, né? Como a gente já tem executado obras em parceria junto, né? Com o escritório de vocês, a gente vai até o final. Então, nós somos aquele que ligamos a torneira, a luz e abrimos a porta para o cliente entrar. Então, não porque a gente não vai fazer a parte do acabamento que a gente vai abandonar a obra. Não, nós ficamos até o final e a gente faz aquela... Não é a limpeza fina, mas a gente entrega a obra para o cliente praticamente pronta para ele entrar a morar. Sim. Montar os móveis. Ele está montando os móveis lá, o nosso eletricista está lá passando um fio por trás do móvel para ligar algum aparelho. O pintor está lá, às vezes raspa na parede. Tem que dar um ajuste, né? O pintor está lá pintando. Então, a gente praticamente somos os últimos a sair da obra quando a gente faz a entrega assim, final da obra e o cliente entra morar na casa que está realizando seu sonho, na verdade. Né? Perfeito, muito legal. E Thaís, qual é a diferença do cliente que contrata a automação nesse momento em que a casa está começando, do cliente que quer contratar a automação lá no final, quando a casa já está pronta, não deu atenção para esse detalhe? Quais são os prejuízos dele nesse momento? Muito boa pergunta. Trazer para a pauta o tema qual o melhor momento para colocar automação é de extrema importância para todos, tanto para o cliente final, para todos envolvidos no processo, para o arquiteto. Por quê? Essa é a pergunta mais feita. Que momento que é o melhor momento da automação? A automação é um complementar que ele entra antes do elétrico. Como que a gente chega no nível de compatibilização que nós temos hoje, projetos premiados internacionalmente? Quando a gente entra no projeto e tem a oportunidade de participar desde o início. Muitos escritórios, depois da aprovação na prefeitura, um dos primeiros complementares a ser solicitados é o da automação. Porque, igual o colega falou que ele é um dos últimos a sair, nós também somos um dos últimos a sair da obra. Tá tudo lá, o cliente já está morando, ainda a gente tem a visita de ajuste. E o que isso traz de diferença? Potencial tecnológico. O nosso cliente, que é o mesmo mercado, ele é um cliente com muito potencial. E esse potencial pode ser alcançado se a gente entra no início da obra. Então, por que a automação é complementar antes do elétrico? Porque interfere em todos os retornos na edificação. Então, vai impactar no projeto do colega engenheiro eletricista também, porque vai ter que redimensionar todos os retornos. Os quadros de distribuição são maiores, quadros, né? Acho que vocês também. veem isso também na obra, a diferença quando tem automação e quando não tem, né? Nas nossas obras, a gente trabalha assim, a gente faz toda a infra, né? Então, de automação, falando. Toda a tubulação a gente deixa feita, seguindo as orientações técnicas deles, e daí sim, quando chega na hora de passar a fiação, ligar os quadros, disjuntores, os painéis, enfim, daí é com o pessoal direto da automação, né? O que a gente faz? Porque quando a gente fala de automação, a gente tem diversas formas de execução e topologias de projetos, assim como qualquer topologia de projeto. E quando o cliente escolhe, a gente analisa o perfil do cliente junto com o arquiteto, junto com todo o processo que vai acontecendo no briefing, né? A gente faz o projeto de acordo com a tecnologia a ser usada. Hoje a gente tem mais de 20 tipos de topologia. Então, trazer essa pauta de qual é o melhor momento evita questões como vários edifícios que hoje a gente está entrando com automação e a gente não consegue instalar a automação. Sim. Porque foi feita uma infraestrutura genérica que não vai ser compatível com o nível do cliente. Aí, quando a gente vê a obra no final, tem quando a gente vê uma placa e liga para o arquiteto e fala: "Ei, olha, eu vi tua placa na obra e eu queria saber desse cliente", fala: "Não tá no momento de automação". Lá na empresa a gente usa um termo assim, a gente chora em Guarani nessa hora. Porque quando o cliente souber o potencial tecnológico que ele poderia ter, nem que fosse de infraestrutura, deixar esperas futuras, e aí ele descobre que ele não vai poder ter certos itens. Volta atrás, né? Por falta de compatibilização. Eu sempre peço para fazer um exercício, quando é nesse sentido. Eu falo assim:
A automação, quando a gente pensa nela no fim da obra, eu falo assim, se você acha que é viável, chega em casa hoje, desmonta um interruptor com 2 teclas, coloca uma caixa de fósforo e tenta parafusar de novo. Você vai descobrir que não dá. Mesmo a automação mais básica, que é sem fio, pra gente é uma automação nível C, ela tem que ser compatibilizada, a profundidade das caixinhas, onde vai ser acionado. Pensa um cliente de altíssimo padrão, pedir qualquer ajuste, você ter que ir até a cabeceira da cama dele para mexer no módulo. Sim. É algo muito desconfortável. Sim. Então, pensar nesses processos de compatibilização, ter áreas técnicas, lugar para acesso com mais segurança, essa diferença. compatibilização da gente junto com a consultora é imprescindível em todos os E processos. sabe uma coisa que eu acho super importante, que as pessoas não sabem, e eu como arquiteta, é uma das coisas que eu mais dou valor na automação, é o poder que ela tem de trazer benefícios, não só esses básicos e sensitivos que as pessoas têm, vou usar o tablet para acionar luz, ar-condicionado, mas economia de energia, eficiência, né, energética. Eu acho sensacional aquela torre climática que existe, né, como que A vocês estação chamam? meteorológica. Estação meteorológica. É fascinante. Que faz a leitura da temperatura da casa e desaciona ar-condicionado, aciona luz, enfim, conforme, né? Acho isso um Exatamente. valor, assim, inestimável. Quando a gente fala de carga térmica, por exemplo, né? O que a automação pode contribuir com uma boa arquitetura? Porque a gente faz o que pode dentro do espaço da orientação solar. Quando a gente pensa nesse sentido, usar, por exemplo, a estação meteorológica para girar a persiana de acordo com a orientação solar e reduzir carga isso é muito térmica, legal, né? a gente está falando de algo que não é você clicar, é a tua casa se adaptando a uma condicionante climática para te levar a conforto térmico, para aumentar a Isso vida que eu útil entendo imobiliária. que é uma automação real. de uma residência, Real. entendeu? Porque é uma casa inteligente, ela tá te ajudando com benefícios, né, da própria automação, mas e economizando também, energia elétrica, Muito. energia... Ar-condicionado. Exato. Aumento da vida útil das lâmpadas, por Certo. exemplo. A gente tem um case, inclusive, na cidade vizinha aqui. Está entre os 10 edifícios mais eficientes do Brasil. E é um case nosso, é um lead Platinum também. Ali a gente alcançou 55% de redução de gasto com iluminação, 51% de redução de gasto com ar-condicionado, 39% de carga térmica e 84% de Muito água. bom. Nós entramos nesse projeto quando ele estava na Terra. Legal. Então, como a gente consegue melhorar? Voltando para a pergunta inicial, pensando em compatibilização. E já que a gente está falando de projetos, então o cliente, ele passou pelo escritório de arquitetura, fez o projeto arquitetônico e na sequência ele vai em busca da construção. Certo. Quais os profissionais, quais são os projetos complementares necessários para efetivamente a construtora iniciar o trabalho? Bom, basicamente, começa pelo projeto arquitetônico, que ele efetivamente ele já vai ter esse projeto, ele vai trazer até nós. Com esse projeto arquitetônico, a gente vai elaborar um orçamento. O nosso orçamento não é por metro quadrado, mas sim por dificuldade construtiva e quantidade de material que a gente vai gastar em determinada obra. Então a gente planilha isso e no final a gente chega no nosso valor final, né? Depois que a gente chegou nesse valor final, acertamos com o cliente e começamos a desenvolver os projetos complementares. Basicamente são 3, estrutural, elétrico e hidráulico, né? Aí entra na fase do cliente também decidir se ele quer automatizar a casa, se a gente oferece tudo para ele, se a gente faz a infra, mas ele que vai... É muito pessoal isso, né? Tem gente que quer, tem gente que não quer, tem gente que não pode gastar, Ou não entendeu? conhece, né? Ou não conhece. O número Então, 1 hoje, de acordo com a pesquisa brasileira do porquê as pessoas não colocarem automação, não é mais valor, é falta de informação. Acredito. Então faz muita diferença uma apresentação independente da contratação ou não, porque o cliente, ele é um usuário extremamente leigo ainda, né? Ele não sabe dizer o que é uma interface, você pode por colocar uma exemplo. automação, ondas de rádio, Wi-Fi, ondas de rádio, eu não sei bem certo, mas é uma automação mais viável financeiramente falando, né? Também. Depende do nível tecnológico do então, cliente. isso. Depende muito do nível tecnológico do cliente. A gente costuma dizer o seguinte, eu comparo automação com carros. Sim. Nós temos vários carros para te levar daqui a Curitiba. Nós podemos ir de Rolls Royce, de Porsche, de Civic ou de Onix. Mas menos do que o Onix a gente não consegue te oferecer. Quando a gente dá essa analogia para o cliente, para ele associar a carros, é o perfil tecnológico. Então a gente tem sem fio C, sem fio B, sem fio aí cabeada B e A,
cabeada, porque ainda nos dias de hoje, a melhor forma de você levar conexão estável é via cabo, né? Em casa, se você precisa de dados, né? Chegando no roteador que vai para uma grande área, não é um roteador do outro roteador via sem fio, né? Ele é com cabo. E agora, com a nova internet, né, a 5G, ela vai ter uma peculiaridade que vai ser muito importante de dar atenção para ela. Essa automação mais plug and play de peças pequenas, que às vezes entra mais nível C para baixo, coloca depois, coloca mais pecinhas ali, você consegue automatizar. É muito legal porque populariza. Mas, ao mesmo tempo, ela funciona em 2,5 Hz. E a gente está falando da 5G. Qual que é a diferença principal? Estão adendo nesse tópico. A 2,5, ela vai atingir um espaço físico muito maior. A 5G é maior quantidade de volume de dados, só que num único ponto. Então, você vai ter que ter muito mais pontos para suprir. Então, o que todos imaginavam que a tecnologia sem fio estava indo para algo a substituir, evoluindo, né? Isso. A gente vê hoje marcas que eram, por exemplo, líder de cenário mundial, como a Fibaro, era uma marca, nossa, polonesa, falava que era o iPhone da automação. O fabricante deixou de existir. Então, essas tecnologias, hoje a gente vê evolução, mas vê que apesar da evolução toda, a gente vê isso também no Samsung. A plataforma Samsung trouxe uma automação, o iPhone também, que já tem o Casa para conectar. E essas automações plug and play são automações que facilitam o acesso do público, porque elas são do it yourself, então, do faça você mesmo, mas ao mesmo tempo, elas são automações que elas estão um pouco distantes da automação profissional. Residencial, para levar, né, comercial. Né? Porque profissional, quando ele falou redução de custo, né, de todos os itens, para a automação chegar numa redução de custo, para a gente falar no tópico eficiência energética, ela tem que ter algo significativo. Quando a gente olha para essas outras tecnologias, a gente também trabalha com um público de automação sem fio, é super legal também, mas olha o meu dizer, é legal, ela não é eficiente energeticamente. Sim. E em relação a esses projetos, vocês fornecem ou o cliente tem que... Isso, esses projetos complementares, o estrutural, o elétrico, o hidráulico, esses projetos a gente trabalha desenvolvendo lá na consultora. Claro que quando entra na parte de elétrica, de hidráulica, a gente trabalha muito com o layout do arquiteto. Então você vai definir os locais, altura, água quente, água fria. E sempre é assim, Thiago, porque aqui no escritório nós temos a satisfação de fazer todos os pontos, né, para os clientes, elétricos, hidrossanitários, a gente entrega pronto. Existe às vezes projetos que você não tem isso e acaba tendo que fazer a partir do layout ali... E depois gera lá a falta de compatibilidade para frente, sabe, né? Todas as Vou te falar bem a verdade, é raro acontecer isso, sabe? Porque... geralmente a gente trabalha com bons arquitetos e esses bons arquitetos nos fornecem bem detalhado o que o cliente já espera ou tem um interior já bem planejado, né? Então a gente, em cima desses pontos aí, a gente executa, dimensiona o projeto elétrico, dimensiona o projeto hidráulico e executamos com os pontos indicados pela arquitetura, né? Já o estrutural não, o estrutural daí já parte diretamente da engenharia, né? No nosso caso, da nossa parte. Né? Então a gente desenvolve ele do zero. Mas daí, claro, trabalhando com o arquiteto. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Você não quer esse pilar? Então tá bom, eu tiro. Sim, vai ajustando, né? Vai dando um jeitinho. Que o pilar é ótimo, né? Que arquiteto que quer o pilar, né? Ninguém Ninguém quer o pilar. É isso aí. Mas é assim, tá? O cliente foi, então fez a contratação, esse processo, né, dos projetos complementares até o início da obra. Eu sei que tem algo que eu acho muito legal que vocês fazem, que é aquela análise da vizinhança, né? Acho aquilo... Laudo cautelar. Laudo cautelar. Excelente, sim. acho assim, de suma importância. Para quem não sabe, o laudo cautelar é um momento... Acho que o Daniel pode explicar melhor do que eu, né? Por favor. Quero saber também. O laudo, muito legal. O laudo cautelar, ele vem sendo adotado já faz alguns anos pela construtora. Porque como funciona? Você vai lá no meio de duas casas fazer uma. Mas essas duas casas, elas já têm uma idade. Então, elas já têm a sua depreciação. As suas patologias. Patologias e depreciações, que são
o sol e a chuva, e o cliente, ele não sabe desse problema que ele pode encontrar futuramente. Então você entra com uma máquina lá trabalhar, aí você não faz esse laudo, o vizinho vai lá e fala, apareceu um trinco aqui, apareceu uma fissura, descolou meu piso, não sei o que. Então a gente, como veio apanhando, a gente começou a aprender como lidar com essa situação. Então a gente reformou uma casa, reformou 2, não, peraí, temos que tomar alguma providência para a gente poder se livrar disso. O que é de nossa responsabilidade, a gente vai resolver. Agora, o que era do passado, antes da gente entrar, a gente não tem culpa disso. Então, a gente faz esse laudo cautelar, é um engenheiro que ele vai lá. É um engenheiro específico da nossa equipe, que ele vai lá, faz toda a vistoria, relatório fotográfico. Impecável, relatório sempre legal. E isso das casas do lado. Das casas vizinhas. Da vizinhança, de todos. Se tiver 3 vizinhos, é 3. Se tiver 4, é 4. Se tiver um prédio, é do prédio. E o acesso a isso? A gente pede. Normalmente é tranquilo? Geralmente é tranquilo. Tem leis para isso, eu não sei bem certo o nome da lei, mas tem leis para isso que direcionam o profissional da área e poder entrar lá com horário marcado e executar o serviço. Se caso o proprietário não deixar, a gente faz um relatório externo, né? Por foto, mesmo externo, mas é feito e ajuda a comprovar, para as duas partes, para nós e para o cliente. Mas o vizinho, geralmente ele se informa da situação e ele autoriza, porque se ele não autorizar a entrar, ele perde o direito de reclamar depois. Exatamente. Então, automaticamente ele já se informa com o advogado dele ou alguém e ele é orientado a aprovar. Por isso que até hoje, eu acho que uma obra só, né, tio? Uma obra. O que você quer dizer? Que não conseguimos entrar, fazer. É raro. É muito difícil. Raro. Uma ou 2 obras, alguém meio específico não quer deixar entrar. Isso tem muito a ver com a garantia que vocês vão oferecer depois para o cliente também, né? É bem legal. Gosto muito dessa. Achei sensacional. E esse processo, então, que o cliente contratou e tem o laudo, os projetos. Quanto tempo até começar a casa, efetivamente? Vamos dizer assim, entre a gente vai desenvolvendo esses projetos complementares, basicamente começamos pelo estrutural. O arquitetônico já vai estar pronto, o estrutural em desenvolvimento, e nisso a gente já vai preparando canteira de obra. Tapume, barraco de obra, ligações de luz, água, esgoto, terraplanagem. 30 dias, basicamente. Em já 30 pode dias dar início já daria... ao sonho. O sonho, é isso aí. E aí, esse processo, uma curiosidade que as pessoas têm, e que eu acho muito interessante, é que o tempo de obra de uma construtora é diferente do tempo de obra de uma prestação de serviço de mão de obra, né? Aleatória, vamos dizer assim, de mestre de obra, né? Certo. Normalmente, o prazo de finalização da parte cinza, vocês oferecem... A gente oferece para o cliente o término completo da obra, né? Tá. Não só da parte cinza. Então, vamos supor, a casa já pronta para ele morar. Uma média de uma casa de 12 meses a 15 meses. Depende do tamanho da casa, depende de vários fatores, na verdade, mas uma média de 10 a 12 a 15. Entendi. Entendeu? E assim, hoje em dia a gente tem muita novidade, inteligência artificial, automação, mecanização, isso já faz parte do dia a dia de vocês, como construção de casas, ou ainda é tudo mesmo mais artesanal, mais handmade? No seu caso também, Thaís, como essa questão tem mudado o negócio da automação, a comunicação com os clientes, o dia a dia dos processos? Você diz em qual sentido? No sentido assim, por exemplo, tudo na obra normalmente é mais feito à mão. Mas existem tecnologias hoje, aplicativos em que o cliente vai acompanhando a obra, fotografias, o passo a passo de cada etapa, né? Como é essa comunicação com o cliente, como que essas novas tecnologias têm trazido benefícios, né? Então, para nós, é um dos itens que mais faz diferença. De novo, voltando para a compatibilização, é o registro do que é feito. Então, a gente chama de projeto 120%. O que é projeto 120%? 100% é aquilo de tecnologia que o cliente pode adquirir agora e 20% é aquilo que a tecnologia caminha e ele tem que estar apto para. Ou seja, nos próximos anos, a necessidade tecnológica dele vai continuar crescendo, assim como cresceu na última década, e tem que acompanhar isso. Então, o que a gente faz hoje, que é um dos nossos grandes diferenciais? Nós fotografamos e gravamos a obra inteira. Então, por exemplo, chegou lá um dia X, que é um dia de teste. Então, tá lá, abre a gravação. Hoje é dia tal, obra tal, tal horário, certificação do ponto 1. Assim é feito em todos os pontos da obra, desde a fase... histórico mesmo. Histórico. Então, assim, cabeamento, né?
Tá lá. Antes do cabeamento, a gente oferece um acompanhamento. Por quê? Porque quando o cliente aprova o primeiro projeto, a revisão 00, e a gente faz essa aprovação junto com o arquiteto, por quê? Porque o cliente escolhe. Por exemplo, a gente colocou um ponto, um sensor de gás. Esse sensor de gás, você tem interesse em ter um sensor de gás? Como funciona? Funciona assim, tem que ficar 30 centímetros de altura, ok. Esse cara não está projetado em nenhum outro projeto, ele só está no projeto de automação, porque ele é um item específico, né, um de alarme técnico. Então, quando ele diz o ok, a próxima pergunta é para o arquiteto. Eu posso colocar esse item aqui? Não, aqui vai ter uma lavadora, aqui... onde não pode pôr? Não pode pôr dentro de nicho, não pode ficar atrás de imóvel, e tem que ficar num lugar descoberto. Então... Esse ponto, para ser executado depois a parte de infraestrutura de cabeamento, por exemplo, desse ponto, o ponto físico tem que estar ali. Então, a gente vai fazendo um acompanhamento na obra que ele vai de vermelho, amarelo e verde. Então, o vermelho é aquilo que ainda não foi feito a parte civil para desenvolver. Então, fica lá do vermelho. Amarelo, está em desenvolvimento. Foi feita a visita na obra ainda, isso antes da gente executar cabeamento ou coisa assim. Acabou a revisão 00, sai o executivo de tubulação, que é o projeto que vai para a obra, e o pessoal da engenharia vai junto, vê, tira dúvida. Porque, por exemplo, se a gente for usar a tecnologia A, onde o cabo é blindado e ele pode ir no mesmo conduíte da elétrica, então nós conseguimos usar em cima a mesma estrutura dos conduítes e, inclusive, reduzir a quantidade de conduítes na descida. Então, como que a gente faz isso? Entrando de forma antecipada? Como é que a gente sabe o que foi deixado? Porque pode ser que esse cliente queira só infraestrutura. Sim. Então, nós temos que fazer tudo em duplicidade. A elétrica tem que passar de forma convencional e vai ter mais automação. Esse cliente já vai entrar operando. O que significa entrar operando? Já vai ter produto, ele já vai entrar na casa, já vai ter a interface funcionando, com iluminação, com tudo que ele contratou. Opa, então a gente suprime a elétrica das teclas, não tem necessidade de passar, e tem só os pontos de automação. Então, hoje, chegando um cabo de automação, a gente faz até 8, até 12 acionamentos em um único ponto. Então, a gente consegue reduzir quantidade de conduíte, entulho na obra, quantidade de fiação, no sentido das teclas, né? Elétrica normal de tomadas e estrutura de alimentação para iluminação segue padrão normal. Para isso poder fazer, inclusive depois, a gente precisa do quê? Rastrear. Tá tudo documentadinho. Porque o papel cabe tudo, né, gente? Sim, o papel é lindo. Só que na parte de execução, tem coisas que vão mudando. Chega lá, a gente teve um desafio X, teve que ajustar. E aí a gente vai vendo conforme vão surgindo os desafios. E no final, ainda é feito mais um as-build. Então, assim, até a parte final, para você ter ideia, os keypads que a gente instala, ou pulsador, é colocado nível em cima. E enquanto na gravação o nível não tá correto, tá ali, não é aprovado pelo pessoal de obra. Então, assim, essa é a parte que eu digo, é a parte que ninguém vê. Mas é uma das partes cruciais que fez a gente, até em relação aos prêmios, né? Porque a gente documenta muito o espaço da obra. Isso é muito importante. E vocês também fazem, né? Fizemos muito disso. Tudo parte pelo projeto, né? Claro, às vezes na execução surge alguma eventualidade, tem que fazer um pequeno desvio, alguma tubulação, por isso que é interessante o relatório fotográfico, ele vai estar fiel, né? Sim. E além disso, para o cliente, a gente tem para o cliente ajudar a acompanhar a obra também, hoje a gente tem, cada obra um grupo da obra. Então a gente tem o arquiteto, a engenharia e o cliente lá conversando ao mesmo tempo. E quando acontece alguma eventualidade, a gente já resolve na hora ali, alguma dúvida, né? Já sana. Mas nós estamos implantando agora na construtora, isso ainda a gente não distribuiu para todo mundo. Estamos implantando agora um software que a gente vai fazer um acompanhamento diário, então a gente tem que treinar o pessoal, o mestre mesmo vai fazer o relatório, hoje estou com 10 funcionários, hoje tem 8, hoje está chovendo, hoje tem sol, hoje deu para trabalhar bem, faz um relatório geral da obra, como ela está Isso é no muito dia. Legal, né? Porque então, o cliente está longe, né? Então a gente vai começar... Cada mestre de obra, né, Thiago, vai ter o seu programinha no seu celular e ele vai ficar responsável para informar. E daí o cliente vai conseguir acompanhar mesmo que seja em outra cidade, legal. né? Muito e também legal a rotina mesmo. de todo mundo é tão corrida, né? Eu acho que é super legal, né? Isso. Eu me lembro que uma vez eu vi uma história que o Oscar Niemeyer, ele não vinha, por exemplo, quando construiu o Museu do Olho ali em Curitiba, ele não ia ali acompanhar, mas ele tinha câmeras. Olha que o escritório dele acompanhava 24 horas, vamos dizer, a execução, né? E aí, o momento que precisava interferir em alguma coisa, estava
Tava por dentro do que estava Joia. acontecendo, né? Isso É aí. a facilidade da tecnologia, né? Ela nos aproximou demais da obra, né? Em si, sem ter que ficar indo, né? Isso. E hoje todo mundo conhece um pouco de obra, então ele já sabe como é que tá indo bem, tá indo mal, todo cliente já sabe, né? E a gente Então, procura Sim. ficar cada próximo do cliente, que eu sempre Fica falo. mais legal assim. Quando o cliente contrata uma construtora, é porque ele já quer algo diferente. Personalizado, né? Ele já está pensando no amanhã, então ele já quer um resultado final. Então a gente tem que dar o suporte que ele precisa. Então, geralmente, ele está junto, ele está acompanhando, e o cliente que acompanha, ele está ali vendo onde que tem possíveis erros também, porque ele também, ele fez o projeto, ele elaborou, ele talvez sabe melhor que nós que estamos executando, né? Os detalhes todos. Então a gente... Mas tem casos também, às vezes o cliente também é leigo, né? Ele viu o projeto, viu a Isso. imagem e ficou legal, mas chega na obra, não ficou legal. Então a gente faz toda essa assessoria. Vamos tentar Vamos ver renovar, isso, quer tirar essa entender, parede, isso quer aí. colocar uma porta aqui, quer tirar essa acontece janela. mesmo. Então, Aham. são coisas que a gente vai tendo que se adaptando com o andar da obra, né? E também, no final da obra, a gente convoca uma reunião lá com o cliente e nós temos um manual de entrega ao proprietário. A gente criou esse manual de entrega já tem uns 10 anos, eu acho. E a gente vai lá e ele é tipo um manual de um carro. Lá tem tudo como que deve fazer as manutenções do carro na Manutenções casa. preventivas, né? Para o melhor uso da edificação. Então, E a melhor gente vai conservação. lá, Né? Atrás desse manual ele tem umas folhas lá que tem a data das visitas de possíveis manutenções. Que legal. Então a gente prioriza muito esse pós-obra, né? Já respondendo a pergunta, quais as vantagens de contratar a construtora? Essa é a vantagem da construtora. Eu prezo, Uma das. eu prezo muito quando a gente fala dessa pergunta, assim, é o resultado final da obra. A satisfação global. Eu quero ver o resultado final da obra, porque assim, o cliente, quando ele vem lá, ele está cheio de expectativas, né? E ele quer que essas expectativas se tornem realidade. Ele demorou um tempo para ele fazer o projeto que é o sonho da vida dele, morar numa casa que é projetado por um arquiteto, que tem todas as tecnologias, todas as inovações do mercado, e de repente ele entra numa ilusão, que ele torna o sonho dele um pesadelo. Só que depois que você tornou o teu sonho um pesadelo, você tem que dormir dentro do pesadelo e tem que viver Conviver dentro com do os pesadelo. problemas, sim. Então, graças a Deus, nós, assim, da área da construção civil, a gente costuma realizar sonhos, que nem eu falo. E eu falo que quando o cliente contrata a Mazzucchi, ele automaticamente casa com a gente. A gente faz um casamento. Porque a gente vira tipo marido e mulher. Porque para a vida ele vai me ligar. Tudo que precisar, tiver dúvida. Eu tenho clientes, assim, amigos meus, mas amigos, que eu fiz casa em 2008, 2006, e eles me ligam ainda para mim ir lá dar manutenção. Eu sei que não cabe mais fazer esse tipo de serviço, mas mesmo assim a gente vai lá, dá assistência, ou às vezes indica alguém que vai lá e possa fazer o serviço, que às vezes envolve cobertura, às Confiança, vezes, né? O elo então, de confiança. Isso, e o cliente gosta disso. Então, a nossa propaganda é o nosso pós-obra, eu sempre falo. É a vantagem de você escolher uma construtora, a vantagem de você contratar a Mazzucchi é uma segurança que você tem. É deitar na cama e dormir. Eu não vou dizer que não vamos ter problemas. Trabalhamos com seres humanos, todos nós temos defeitos, mas quando tem um problema, quando tem um Handmade. problema e alguém está ali disposto a te ajudar, ele não é mais um problema. Com certeza. Então, a gente, nessa questão, assim, eu Isso aí. prezo muito essa liberdade que a gente tem com o Eu nosso estou cliente, com com- os arquitetos. Eu estou com a Mazzucchi há 14 anos já engenhando lá com eles e assessorando eles. E a gente percebe no dia a dia. Você mexe com clientes, você mexe com o sonho do cliente e com o dinheiro Um do grande cliente. investimento, né? O grande investimento. Então, assim, você não pode errar. Sim. Né? Então, a gente faz tudo isso que o Daniel falou para de melhor forma. E nada melhor do que quando termina a obra, que nem hoje de manhã. Peguei meu WhatsApp, tinha uma mensagem de um cliente nosso que a gente acabou de entregar, um médico aqui da cidade, muito querido ele, nos parabenizando pelo andamento e a estrutura fantástica. Sim, nós fazíamos a entrega da obra. Sim, nós fazíamos. O mestre de obra entregou a chave para ele e ele
Mandou mensagem para mim no Mandou final da mensagem. tarde ontem, eu mandei pro Thiago. Então, nos parabenizando pela entrega. E Ai, que não tem ótimo. nada melhor do que isso. Sim, é super satisfatório, É né? muito satisfatório isso. E personalizado, né? Acho que esse trabalho personalizado, Exatamente. o trabalho de vocês é personalizado. É. O produto, não é só o trabalho, é o produto também, né? Porque você tem que Também. personalizar. Cada cliente vai querer um detalhe específico que é diferente do outro. Cada casa tem um estilo que é diferente da outra, né? Então, essa personalização, como que vocês lidam com a personalização? Vocês oferecem uma carta de produtos? Normalmente o cliente já vem com alguma ideia do que ele gostaria de adicionar. Quando a gente chega, normalmente o cliente, mesmo o cliente super tecnológico que acha que sabe de automação, ele descobre no final da primeira hora de apresentação que ele não sabia nada. E aí, isso é bom, Sim. mas não sabia nada no sentido, nossa, não sei nada. No sentido de que nem ontem eu saí da apresentação, era 6h45. O cliente falou assim: hoje eu recebi uma aula sobre automação. Ele falou: hoje eu me sinto muito mais seguro para tomar a decisão, porque eu sei a diferença das tecnologias e é que vai ter mais a ver comigo. Então, a personalização, a oportunidade desde a apresentação, ele já gera a personalização. Porque quando o cliente ele não tem informação e ele só viu na internet, ou ele viu um videozinho em uma rede social, ele tem uma ideia, ou ele viu na casa de um amigo, ele não viu tudo que dá para fazer, ou o que daquilo que dá para fazer tem a ver realmente com ele, né? Com a rotina dele. E até pegando o gancho na calibração de expectativa, a gente tem um e-mail chamado e-mail boas-vindas, que é um conteúdo que a gente entrega assim que o cliente assina o contrato e tem a revisão 00, ele recebe. Para quê? Para o cliente entender os tempos das coisas. Qual o tempo para ajustar um projeto? Quantas visitas a gente vai ir na obra? Em que momento que a gente finaliza certas coisas? Porque vai chegando mais para frente, o cliente vai ficando ansioso, né? Ele fica ansioso, ele quer que fique pronto, mas ainda não tá pronto tal coisa. E esse nível de ansiedade vai aumentando cada vez mais, né? A gente encontra ele na obra já tá alucinado. Mas isso aqui, calma, que isso aqui vem depois as etapas. Então, até para ter um pouco mais de clareza na comunicação, a gente inventou esse e-mail, que é um e-mail boas-vindas. Então lá, nada mais é do que uma orientação de como os passos irão acontecer, o que a gente precisa para esses passos acontecerem. Porque, por exemplo, itens que a gente coloca no final. Eu quero que o meu ar-condicionado já esteja na automação. Mas se já passaram infraestrutura, sim, o ar tá lá, tudo bem. Mas ele ainda não tá ligando, sim. Porque o ar tá lá, mas ele não tá ligado na elétrica. Quando ele estiver ligado na elétrica, a gente consegue trazer ele para dentro da automação e aí testar dentro da automação. Então, o processo de personalização ele é muito voltado pro estilo de vida do cliente. Sim. Então, no nosso caso, a personalização vai desde a interface. O nosso cliente, por exemplo, que opta por tecnologias de estilo A e B, a nossa interface ela é 100% personalizada. A gente recria, inclusive, o piso. Então, por exemplo, se a mesa for de pedra, vai estar o desenho da pedra na mesa. Vai ficar mais intuitivo. Mais intuitivo. Então, como a Architect, ela nasceu dentro da arquitetura. Então, a ideia foi justamente trazer para dentro da tecnologia o que a gente via muito na arquitetura, que é levar uma interface 100% intuitiva da casa do cliente, e não um aplicativo com abas escrito janela 1, janela 2, luz 17, persiana 12. Qual que é a persiana 12? Eu não sei, mas se eu abro e olho a planta da minha casa, na paleta de cor da minha casa, igual eu aprovei as imagens, eu vou clicar em cima da cama e vou ligar a luz em cima da cama. Eu vou clicar na janela do meu quarto e vou abrir a janela do meu quarto. Isso muda a relação do cliente com a sua casa. E aí a tecnologia, em vez de distanciar, aproxima, porque conecta você com o seu espaço. De uma forma que eu tenho clientes com mais de 70 anos, vários, e falam que não tem dificuldade alguma de interagir com a interface. Até no final, a gente entrega algo similar ao de vocês, mas com um foco um pouco diferente, que é o manual de operação. Então, desde o manual de todas as teclas, que é o manual dos keypads, então ele vê cada tecla, o que foi configurado em cada uma delas, e também da interface. O que significa quando tá azul? O que significa quando tiver cinza? A estação meteorológica. Onde é o ícone? É esse. Quando você clica, quais são as informações? Aqui é lux por fachada. Aqui é se vai chover ou não. Aqui é a velocidade do vento, porque se a velocidade do vento estiver em X e o cliente tiver um toldo, automaticamente esse toldo vai se retrair para não ter risco. Então,
A gente tem, assim, às vezes a mesma torre, você está fazendo vários apartamentos, e a diferença é enorme de um apartamento para o outro. E existe também pacote padrão ou nunca? É sempre só personalizado? Ou, eu quero contratar uma automação num pacote, assim. Existe isso, Thaís? Olha, a gente evita de trabalhar com pacote, mas o nosso orçamento é feito por metro quadrado. Certo. Então, o orçamento feito seu por é metro quadrado, de vocês não é, né? Ele é feito por projeto. O nosso é por metro quadrado. A gente fazia por projeto, mas como a tecnologia para o cliente normalmente é um desafio para ele palpar antes dele ter, ele não conseguia compreender. E aí nós chegamos num número, um algoritmo, né, real. Entre tecnologia A, B e C, tem um valor por metro quadrado. Isso independente da quantidade de infraestrutura. Se ele der ok no 120% do projeto, nós vamos executar aquela infraestrutura da mesma forma. Porque assim a gente conseguiu separar algumas coisas na tecnologia. Então, uma pergunta muito feita, quanto que é com chave na mão, tudo pronto, uma casa? Olha, coloca em torno, tecnologia A, mais premium, 300, 330 reais o metro, com tudo pronto lá dentro, com um projeto que tem que ser compatibilizado e vai feito várias versões durante o projeto, a mão de obra que vai desde o acompanhamento, da execução da parte civil, do que tange a automação, de todos os pontos que o cliente deu ok que ele vai precisar, a parte de execução dessa infraestrutura, então passagem de cabos, anilha, etiqueta em todos os pontos, teste de continuidade de todo o cabeamento. Depois que terminou essa fase, aí a gente começa com fase de produtos. E o cliente ele vai fazendo adicionais durante toda a jornada. Então, a gente tem cliente com 7, 8, 10 compras durante a jornada da obra. Por quê? Ele vai percebendo. E nesse sentido, eu sempre falo até o contrário para o cliente, com a gente não tem pacote, tá? Você vai fazer o que você quiser, quando você quiser, da forma com que você quiser. E acho que até por isso que a gente simpatiza muito mais com tecnologias que não tem uma obsolescência programada, não tem uma data para se tornar obsoleto, porque a ideia da tecnologia é que você possa agregar itens sem abrir mão do que você tem. E sem ter que fazer grandes substituições. E esse valor que você comentou, você tem uma ideia de a porcentagem do valor da casa, quanto representa? 5%. 5%. Isso com chave na mão, né? Esse sistema, assim, o cliente contratou os sensores que tinha a ver com ele, né? A iluminação, todos os clientes colocam, ar-condicionado, áudio e vídeo, teclas inteligentes e alguns sensores. Esses 5 itens, 99,999% referência nacional. Tanto que o nosso primeiro orçamento por metro, ele sai somente com esses itens. Poxa, Thaís, você falou de vários outros itens e não é contemplado no primeiro orçamento? Não. Porque eu ainda não conheço esse cliente. Eu ainda não sei o que vai fazer sentido ou não para ele. Eu não sei o que ele vai me dar ok para eu executar lá de infraestrutura de automação, porque ele tem interesse. Então, isso a gente chama de itens adicionais. Certo. Que vai, de novo, na personalização do cliente. Porque, por exemplo, pode ser que um cliente queira o sensor de gás, queira o de fumaça e não queira o de CO2 e oxigênio, que analisa os gases, né, CO2 e oxigênio qualidade no espaço, do ar, né? Isso, para fazer a troca automática. Pode ser que tenha cliente, por exemplo, que gosta de sensor de inundação. É um sensor que vai na parede hidráulica, que se tiver algum tipo de vazamento, ele identifica da parede para fora, né? Antes que passe para o mobiliário. Tem cliente que fala, não vejo necessidade. Eu tenho cliente agora em execução que tem mais de 30 em uma única casa. Então, nenhum projeto de verdade é igual ao outro. Uma época personalizado, né? É personalizado. Uma época a gente fez até alguns pacotes, sabe? Lançamos uns pacotes. Não teve adesão nenhuma. Não funcionou. Porque é tão personalizado e artesanal quanto a construção. É feito para aquele cliente. O mercado brasileiro é assim, né? Diferente do mercado americano, onde você tem aqueles condomínios com todas as casas iguais, né? E muitas casas. Funciona muito bem lá, né? As pessoas compram essas casas prontinhas. Com eletrodomésticos, com tudo, e não se importam, né? Exatamente. Em agir dessa forma. E o brasileiro cultural, não, ele quer né? se envolver, né? É a cultura deles, E os né? móveis também, né? Aqui, a cultura do brasileiro é tudo muito embutido, personalizado, assim. Lá você encontra móveis soltos, você consegue decorar um espaço. Prático, né? Pouco espaço. Vai na IKEA, por exemplo, sai de lá com tudo comprado. Decoração, né? Prontinho. E a questão da parte da construtora, a parte cinza. Quanto por cento do valor final da casa representa para um cliente? A parte média, cinza, né?
Eu te diria que a parte cinza nós temos sim um valor, né? É uma média de valores, depende do projeto, claro. Mas a parte já de acabamento, aí o cliente que faz o teto dele, porque ele pode colocar de piso de R$80 o metro ou colocar um de 500, eu vou colocar igual, tanto um quanto o outro. Sim. Então daí ele faz o limite da casa dele. Mas em média... Independente do valor que vocês cobram, assim, o cinza custa 50%, mas 60%. Em média, a parte cinza com a mão de obra até o final, que é a colocação dos revestimentos, parte elétrica, acabamento hidráulico, revestimentos, pintura, ele vai gastar aí em torno aí de 30%, 40% do valor do semi-global com a mão de obra até o final. Tá, do investimento então, total. Digamos assim que a obra... 100%, uns 70% ele gastaria com nós e os outros 30% de acabamento. Isso a gente tendo uma média, né? Uma média. Isso. Por causa que tudo depende do gosto do cliente, claro, que nem o da Thiago personalização falou. dele. Do valor da casa, né? Que acho que se fica ele mais quiser fácil, automatizar, né? se ele quiser... tudo que te acrescentar a mais vai agregar. Tipo, hoje nós temos aberturas de PVC e de alumínio, que é 40% a mais as de PVC que alumínio. Então, isso média, tudo vai mudando. Isso. Vai dando maior valor no final da obra para o cliente. Né? Vai agregando. E a Thaís falou sobre gerenciamento de expectativas, né? E eu acho que é um tema, assim, ótimo. Inclusive, esse podcast a gente criou justamente para falar um pouco sobre essa questão, porque a gente percebe que as expectativas dos clientes em cada uma das fases, muitas vezes não estão alinhadas com a realidade, né? E muitas vezes também a expectativa em relação ao que é demanda da construtora, o que é demanda da automação, o que é demanda do arquiteto, né? Até que ponto cada empresa vai agir na sua obra, né? Então, eu queria que vocês falassem brevemente para nós como que funciona, para o cliente conseguir gerenciar a expectativa dele, o processo, as fases, né? A obra, ela entra em construção, cada parte dura mais ou menos o quê? Dentro desse prazo que você falou de entrega final de 12 a 15 meses. A partir do momento que a gente iniciar a execução da obra, nos próximos dias aí a gente vai chamar o cliente de novo lá na construtora e vai sentar com ele e vai fazer um cronograma de execução de obra, né? Especificamente de materiais de acabamento, né? Então, para ele ir pesquisando, enfim, junto com a arquitetura, para definindo os materiais de acabamento a serem aplicados. Porque eu sei que a minha parte, né, Daniel, a nossa parte, ela não vai falhar. Eu vou atrás do tijolo, do ferro, do concreto, do aço, enfim, eu vou atrás de tudo e eu não vou parar. Minha obra não vai parar porque minha mão de obra vai estar lá todo dia. Mas quando chega na fase dos terceiros, né, aí começa às vezes a enroscar um pouco. Por isso que a gente também vai todo dia na obra e faz, antes do cliente vir dar uma bronca na gente, a gente já passa para ele um feedback, isso tá precisando disso. Tem um cronograma então, já antecipado. E vamos seguir o cronograma que já foi feito e eu preciso de você nisso, né? Então já, antes de eu levar bronca, eu já dou a bronca nele, entendeu? No terceiro, que nem o Thiago falou, no terceiro, quarto mês de obra ali que a gente tá levantando a casa, a gente já faz essa reunião e já explica qual que vai ser os próximos passos. Que lá no sexto mês ele tem que já comprar o fio, ele já tem que contratar o gesso e ele já tem que comprar os revestimentos para a gente ir dando andamento. Então ele já tem ali 3, 4 meses para conversar com o arquiteto e já ir se programando para quando chegar na hora lá não deixar atrasar. Sim. Porque como a gente tem um prazo, a gente não costuma alongar muito, mas a gente depende muito dele nessa hora e também das condições climáticas, né? Tipo, você pega uma fundação aí que te pega 15 dias chovendo, que você não consegue trabalhar, de repente a obra era para 30 dias começar, ela começa com 60. Então a gente tem que ir dosando a expectativa do cliente. Às vezes o cliente liga lá, poxa, eu fui lá na minha obra, mas minha obra não sai do lugar. Não, espera aí, nós estamos em fase de levantamento, faz 30 dias que não para de chover, então realmente os últimos 30 dias a obra quase não andou. A gente tem que ser real. Não adianta eu esconder ele, tá vendo? São vários fatores que influenciam. Por isso que também é legal a tecnologia. A gente quer aderir mesmo a esse software para ajudar o cliente a acompanhar diariamente na obra, né? Que nem todo dia eu consigo falar com ele, né? Sim. Mas eu
sempre tento dar um feedback, hoje aconteceu isso, entendeu? Para amenizando a ansiedade dele, né? Agora no início do mês você vai falar, assinou com a gente, a prova vai começar, lembra da automação. Já vi contratar com antes, pra subir junto. No nosso cronograma lá, A inclusive gente tem já- uma pergunta lá, você pretende automatizar? Conhece a automação primeiro, né? Não conheço, então eu posso te indicar, daí fala da Thaís, entendeu? Muito bem. Porque daí também a gente deixa as esperas, tipo, às vezes ele não quer energia solar, mas daí depois que ele tá morando na casa, ele quer energia solar. Mas já fica a infra Daí feita, nós né? já pensamos na infra, já, tipo, deixamos um lugar lá que ele possa, já com a tubulação, depois não precisa cortar a parede e tal. A energia solar que por acaso é mesmo- um desafio hoje, mas né? mesmo que ele não quer, a gente já coloca nessa lista, que nem o Thiago falou ali, já, nós vamos deixar um ponto lá mesmo que tu não quiser. Então a gente já toca no assunto da automação, a gente já pede que tipo de base que ele vai querer, se ele vai querer usar acabamento deco do qual, um exemplo, a gente já colocar a base na parede para depois casar com o acabamento, né? Porque dele a gente coloca do qual ele compra deca. Isso que você falou é muito importante. Eu dou esse mesmo exemplo quando eu falo de automação. Muito legal ver alguém falar exatamente o mesmo exemplo, só que falando de automação. Quando o cliente, a gente chegava muito nas construtoras, e hoje eu digo, esse ano, metade do ano passado para cá, o comportamento mudou. É mesmo? Mas não era assim. A gente chegava e argumentava, construtora que faz prédio, vários prédios, assim, não tão especializados quanto vocês em mercado do luxo, né? Em casas. Aí ele falava assim, não, mas a gente deixou uma tubulação lá e a gente já deixou infra de automação. Do ano passado para cá, algumas construtoras nos procuraram com insatisfação na entrega. E a gente foi entender qual era a insatisfação na entrega em relação à automação. A tubulação era genérica, né? Para algum tipo de automação que na hora ele pensou, Deus, é essa aí, vai ser assim. E não tinha nada de estrutura para A, B, C, perfil do cliente, nada. E aí, empreendimentos, inclusive Balneário Camboriú, sendo entregue empreendimentos de 5 milhões no apartamento, o cliente não conseguia colocar tem automação. infraestrutura real. Chega numa obra pronta, passa a guia, fala quantas vezes a guia vai passar perme até lá no ponto que você quer. Às vezes se perde na caixa de passagem. Acontece isso. É muito comum. Normal. Às vezes o cara do gesso vem, que nem é do teu controle, vem, a tubulação tá ali, ele vem, dobra a tubulação e não passa. E aí o cliente quer colocar a automação lá na frente e ele não consegue. Aí, por exemplo, imagina hoje, que a automação já tá nos móveis, né? Sim. Você dá o comando de voz, você liga a luz da cristaleira, você abre a porta, a gaveta, tudo com tecnologia. Aí ele descobre que ele pode ter aquela cozinha, porque ele tem dinheiro pra isso, ele trabalhou, ele vai colocar no apartamento, na casa, mas ele descobre que não consegue integrar na automação. Ele vai desligar a luz da cristaleira, mas ele não vai desligar a luz da cozinha. E ele pagou por aquilo, teoricamente, Exatamente. né? Aí a infraestrutura pensada não atende, principalmente o cliente de alto padrão. E aí eu uso esse mesmo exemplo, eu falo assim, vamos imaginar o seguinte, a automação, ela vai ser sempre personalizada. Então a gente analisa o perfil do cliente, mostra todas as opções, quem escolhe é ele. Nível de investimento não tem nada a ver com a gente é oferecer. E aí eu dou exatamente esse exemplo. Se você colocar docol, você vai poder colocar todos os acabamentos ou você fez para docol? Na automação é a mesma coisa. Se você fez para essa tecnologia, você tem que fazer conforme o teu perfil tecnológico. Se o seu perfil tecnológico é C, a gente vai deixar a infraestrutura para a tecnologia C. Se for B, para B, e se for A, para A. E muda muito, porque algumas têm retorno, outras não têm. Uma tem neutro, outra Tem não que precisa. respeitar a linguagem, Outra vai em cima e embaixo, outra só vai embaixo, outra só vai em cima, outras vão no quadro. E muda a estrutura quando a gente fala em topologia, né, que tange muito o projeto de vocês. Sim. Então, quando é para um, é para um. E eu dou esse mesmo exemplo, eu falo, se você colocou docol, você não vai conseguir colocar os outros. Então, pensa bem, procura um profissional independente de onde estiver nos escutando, que consiga atender isso dessa forma e entender a sua necessidade quanto cliente. E agora mudou um pouco isso, né? A gente viu algumas construtoras já implementando nos prédios, vão entregar a partir de agora os apartamentos prontos com infraestrutura de verdade, com cabo dentro, né? E aí eu dou aula lá em São Aqui Paulo. em Cascavel também, Aqui já? em Cascavel também. Legal. A gente já tá no terceira edificação, não pode divulgar porque vai ser lançado. Lançamentos. Então, essas edificações, o que muda? Porque antes chegava e estava tubulação seca. E isso em Balneário é a mesma coisa. E aí até que eu tive uma aluna da pós, lá em São Paulo, ela falou assim, prof, ligou pra mim, eu tô com um problema aqui, ela é arquiteta, eles têm a personalização, mas tem a construtora também.
E o problema é justamente esse, da expectativa do cliente na hora da entrega, não conseguir colocar automação. Aí ela falou, bem que você falou, a gente sempre entregou tubulação seca, agora a gente entregou um prédio de altíssimo padrão que está começando a ser ocupado e a gente já está, não lembro o número, a X fator de insatisfação no tópico da automação. Olha só. Por conta da tubulação seca vazia. Isso é um problema grave, né? Na automação, vocês abrangem também hoje os carros elétricos, né? Que estão a todo vapor e vem, é uma realidade, Se né? o cliente pede, a gente deixa o ponto lá, né? Tem todo um processo, né? E hoje, assim, qual é a aceitação em relação a isso? De 1 a 10, assim, de cada 10 casas. Os clientes estão preocupados com isso? Estão entendendo a importância de deixar Cada organizado? 10 ainda um, né, Thiago? É muito um exemplo, pouco é ainda. porque tá No nosso em fase oposto. Eu acho, a cada eu acho 10, que é 10. mais, Dani. Olha acho só, que porque eu acho que é mais, o perfil, Mas né? nos nossos clientes que tem, né, Thiago? Não, até agora não... Não, eu acho que é mais. É Eu pra- acho que cada 10 casas, umas 8 aí, eles já estão preocupados com isso. Já. Ponto, né? É, não então- deixam, como você tá falando, não, né? tô falando de ter o carro ainda não, mas Sim. de ter o ponto, Ter, sim. não, ter o isso é ponto, verdade. tipo, Ter o eu- carro é a 1 casa para 10 preparada. mesmo. É 1 para Ah. 10 no carro. É eu verdade. citei o cliente do Treviso só até sim. hoje, que eu Aham. sei, né? Mas Sim. das casas que a gente tá fazendo, só tem ele que Sim. tem, mas É. que estão Mas que estão pondo ponto mais. pensando. Já estão já entendendo tão a pensando, realidade sim, do sim, futuro. É, Legal. realidade. Tem muita gente questionando até se vai ou não vai. Você tem sentido isso? O cliente fala assim, Será? deixa o ponto, mas eu não sei não se eu vou ter o carro elétrico. Não sei se pra vocês têm sentido. É, sim. Pois É é. algo que eu pergunto sobre o ponto do carregador, porque não é a gente que faz, não é a gente que executa, mas se o cliente quiser integrar esse ponto à automação, eu preciso prever infraestrutura. Sim. Então eu sempre pergunto, você vai querer esse ponto? Se A você gente quiser, você tem que avisar, né, É, pessoal? a gente tá acabando deixando, na verdade, um ponto de cada lado da garagem, né? Porque cada carro é de um jeito, um carrega na frente, outro do lado direito, do lado esquerdo, e cada carro hoje, cada marca tem aquele Vai ter wallbox. Então, aquele wallbox é personalizado também de cada marca. Cada Então, a gente acaba deixando um ponto elétrico de cada lado da garagem com uma mangueira mais espessa para uma fiação maior também, né? Para alimentar esse wallbox aí. É toda uma tubulação totalmente diferente, porque a fiação também não é igual de casa, né? Sim, é diferente, né? Eu vejo assim que é muito difícil na arquitetura hoje a gente conseguir abranger todas as inovações que existem, né? Não, cabem na casa. Não sei se vocês percebem, você faz um projeto com uma arquitetura contemporânea bem limpa. E aí o cliente quer fazer energia solar. E onde abrigar essas placas, né? Eu acho que essas tecnologias são muito positivas, elas têm muitos benefícios, mas assim, eu acho que o futuro delas vai ser melhor, com equipamentos menores, né? Que a gente Isso. consiga encaixar nas casas. Porque hoje uma Isso. casa de padrão premium, né? Um alto luxo, vamos dizer assim, são casas muitas vezes de 300 metros. Não quer dizer que são casas de 1.000 metros quadrados, né? Ou 1.500, 2.000 metros. Você tem às vezes uma casa de 350, 400 metros que são extremamente bem feitas, com materiais das melhores qualidades, com automação, com isso ou aquilo. O cara quer energia, mas não cabe naquela estrutura, né? ou até cabe, mas ele precisa fazer uma adaptação em cima do telhado dele que talvez não vai ficar bonito esteticamente pelo Aí teu ele investe projeto num arquitetônico. projeto, ele investe num numa projeto, casa que fica... vai lá e tem que fazer as placas ficarem Pois é. inclinadas, tem que colocar uma base, daí você olha a casa, você enxerga as Brita. placas solares. Aí vocês têm Então- que mexer no volume, aí pensou nisso depois, aí vai ficar aparecendo. Exatamente. Então, a evolução é um muito... desafio, né? É um Kelly? desafio. Para nós, como arquitetos, assim, às vezes a gente tem que respirar fundo e pensar, e agora? E Né? agora? E eles enxergam na televisão e vêm aqui e querem igual, mas não é assim, né? Então tem que não. ter todo um processo de... A gente integra a parte de painel solar dentro da automação. E vai muito do perfil do cliente. Alguns clientes querem visualizar, outros não só visualizar, que quer isso em gráfico, ver o que gasta e o que consome. E outros, quando é edificação para certificação, por exemplo, você tem que dar por todos os tipos de grandeza. Então ele quer saber o elevador, quanto gasta os elevadores, quanto gasta por pavimento, a energia solar. E a gente, como tem personalização, a gente consegue entregar por dia, consegue converter isso, sei lá, em casas populares, em árvores que não foram cortadas. Então, o marketing verde está muito em alta também. A gente observa muito isso. E aí, o cliente, eu peço para ele, o que você quer? Eu quero consumo, quero reuso, eu quero captação da água, eu quero por litro, eu quero por litro por semana. Então, a gente tem como trazer isso em gráficos. Lógico, não são todos os clientes que vão querer esse tipo
de recurso, principalmente no residencial. Mas mesmo no residencial, nós temos clientes que fazem esse tipo de solicitações. Eu fico pensando, tá, mas o que você quer medir, né? Porque você já tem a leitura. E às vezes o cliente quer medir algo em específico, quer colocar um medidor para ele ver aí, por exemplo, a energia solar. Então a gente precisa saber desses pontos e se vai ter, se o cliente vai querer. Para nós, a automação, o que tange é integrar ou não esse item. E também pega, que não é automação, mas vou trazer aqui para o ponto, que é o piso aquecido. Sim. O piso aquecido, ele não é automação. É muito engraçado. Liga e fala assim, eu queria ver automação. O que você precisa? Piso aquecido. Piso aquecido não é automação. É que nem aspiração central. Não é automação. Mas tem edifício que entrega só aspiração dizendo que está entregando automação, pois né? Às vezes a gente fica, assim, triste de ver o que o cliente comprou achando que estava tendo automação e era só aspiração central. E às vezes é só a infra, né? E é um investimento baixíssimo, que é muito menor do que a infra do ar, por exemplo. Eles colocam na frente aquela faixa, cano de 50, né? Branco na parede, 50. É muito simples e muito barato, né? E a parte do piso aquecido, ele tem que ser decidido antes também, por conta do dimensionamento de cargas, que vai impactar também. Esses tempos a gente atendeu um cliente que a forma com que ele queria, e o projetista falou que não tinha como colocar o piso aquecido, que tem que mexer no padrão, que na rua não tinha, e assim, é uma casa grande, sabe? Interfere bastante no contrapiso, na altura dos pisos internos, principalmente no segundo pavimento, a altura de degraus, né? Ele vai ocupar o espaço ali que seria, mas agora não mais. Tem uma nova tecnologia? Tem, que não ocupa espaço nenhum agora. Olha só. A gente tá trabalhando hoje com um cabo, e esse cabo ele é ultra fino, e ele tem muito mais tecnologia, porque, por exemplo, o piso que a gente trabalhava antes, o piso aquecido, ele não precisa do isolante, porque ele é auto-isolante, ele tem na tecnologia dele mesmo, e a gente até tem na imagem, ele não ocupa nenhum centímetro, não dá nem meio. Então, assim, você instala ele com as réguas, aí você solta o autonivelante finamente ali em cima, e, inclusive, a gente economiza mais em massa também, acho que eu não lembro quantos por cento, tem um percentual lá. E aí você já pode vir com o piso em cima. Antes a gente tinha que investir em isolamento, algumas marcas com manta, e, né, que dá descolamento também. Ele fica meio quase junto, então, carga massa e o piso. Quase junto agora. Essa tecnologia. Menos fácil de descolar. Então traga logo essa tecnologia aí, porque nós agradecemos, porque hoje já vou pedir dá um trabalhão isso daí. A gente não precisa, mas antes precisava. E os clientes adoram, né? Era de 3 a 4 centímetros, como você falou, a gente sempre tinha que ter essa preocupação por causa do degrau. E é muito pouco espaço para você fazer essa camada. É muito ruim de adaptar, porque você tem ali o segundo pavimento, tem a laje. Porque depois qualquer trabalho que der... E quando é nos banheiros, só nos banheiros, você tem o degrau daquele nível inteiro. E aí é um piso no banheiro e outro no quarto ainda. Exatamente. Né? Com medidas diferentes. E essa nivelação, que nem o Thiago falou, ela atrapalha, né? Atrapalha. Por isso que a gente faz esse cronograma inicial, o cliente já tem que definir algumas coisas previamente. Quero aquecimento de piso, então vamos atrás. Então, antes de eu subir o segundo pavimento, a gente já sabe todos todos os problemas que vão acontecer. A gente está antecipando, então, né? A gente já vai conversando antes para depois... A gente só pede o contrapiso limpo. Sim. Dá para fazer, não vai ter interferência, ele é mínimo, sabe que ele é mínimo. É 0,8, é muito pequeno. E ele ainda é quase 10% mais eficiente do que os outros que a gente tem hoje, em termos de eficiência energética. Então, assim, para fixação desse cabo dessa forma, onde não vai dar diferença de nível, a gente precisa que o contrapiso fique completamente limpo, então a gente pede para eles varrerem o contrapiso, jogar a água ali para tirar esse excesso, porque como ele não vai ter tudo isso para trabalhar de espaço, ele precisa ser aderido no contrapiso para que ele fique dentro dessa expectativa. Então a gente pede que limpem, assim que a gente finaliza, já avisa a construtora, a gente vai instalar tal dia. Os ambientes que forem instalando, já pode jogar ali a massa, o autonivelante, o que for ali, para não ter problema de trauma, né, mecânico. Então, se pisar, perde a garantia. E a garantia é vitalícia. Olha só. A garantia é vitalícia. Então, dessa forma, antes, esses 3 a 4 centímetros e meio, era muito por conta do isolamento, do isolante. E esse cabo agora, ele é uma tecnologia suíça, inclusive. Um precursor do piso aquecido no mundo. E aí ele lançou esse cabo agora extra fino, que aquece 5 vezes mais rápido e é 70% mais econômico na fase de obra. Porque ele fica mais perto próximo da face do piso, cerâmica, né? Exatamente. Então, já temos uma solução aí. Muito legal. Para quem tá ouvindo a gente, não sabe, piso aquecido, né? É um sistema que a gente instala por baixo
do piso e que tem controles individualizados que vão aquecer o ambiente inteiro a partir do piso. Muito legal para quem não gosta do frio. E para quem quer evitar mofo também, né? Também, porque ele seca, né? Ele seca. Então, quem tem bolsa, quem tá escutando aí a bolsa de couro, bota, tudo que a gente investe bastante no closet, jaqueta, não vai mofar. E outro diferencial, tem como hoje incluir ele na automação ou não. Então, você pode controlar por aplicativo próprio, sim, você pode controlar manual, você pode controlar pela automação, tanto por um keypad tecnológico, ou até mesmo aquele mais basiquinho, que a gente consegue trazer para dentro da automação também. Legal. Então, são diferenciais de aplicação, mas impacta muito no dimensionamento de cargas, para que se o cliente quiser, né, a gente tem feito apartamentos, por exemplo, tem prédio que eu entregar todos os apartamentos 100% com piso aquecido. Então, isso impacta totalmente nos dimensionamentos de cargas totalmente, aí. Com verdade. certeza. Gente, estamos quase chegando no final do nosso episódio, mas uma coisa que eu gostaria muito de entender de vocês é em relação à durabilidade, à garantia de uma obra, de um produto, tanto na automação como na questão da casa, né? Porque eu acho que isso é muito importante, né? A garantia, ela é como? Existem leis que regulamentam, como que funciona? Hoje a gente tem a NBR 15575, se eu não me engano, ela é uma norma de desempenho da construção civil. Então ela, lá tem uma tabela, a gente acha que tudo tem garantia pro resto da vida, sim, né? As pessoas têm esse hábito de pensar que eu aprendi na faculdade que é só a estrutura da obra que tem garantia para o resto da vida do engenheiro se der as manutenções corretas, né? Mas os demais itens tem essa tabela da NBR. E lá diz, por exemplo, calhas. Calhas a garantia, se eu não me engano, é 1 ano. Então, rufos, da mesma forma. Mas a garantia civil, em geral, da casa é 5 anos. Mas é que o Dani estava falando antes também. Como a gente tem uma linha de clientes específica, a gente tem clientes aqui que tem mais de 10 anos, a gente precisa de uma manutenção, a gente vai lá, combina com ele, né? Eu te forneço a mão de obra, você me entrega os materiais e a gente refaz o serviço, né? Mas, em geral, a garantia civil é de 5 anos. 5 anos. E o legal da construtora é que você tem diferentes pessoas prestando serviço dentro da empresa de vocês, dentro de uma obra, né? Então, o colocador de revestimento é uma pessoa especializada. Na verdade são equipes, né? Eu sempre falo, né? Quando a gente vai iniciar uma obra, ele tem o mestre de obra lá, mas daí tem a equipe da fundação, tem a equipe que vai fazer toda a parte da levantamento e estrutural. A gente não faz mais a nossa tecelagem da ferragem lá na obra, a gente pratica isso lá na construtora, porque como que funciona? Para um controle de qualidade. Lá na obra, o mestre de obra está lá, o rapaz está lá fazendo a tecelagem lá e acontece faltar um ferro. E eles, faltou lá e era um 10 e tem um 8 sobrando, eles colocam um 8 e concretam a viga. Então isso faz mais de 10 anos que na Mazut não acontece mais. O Thiago passa o projeto lá para o nosso rapaz responsável pela tecelagem e ele pega o projeto e ele desenvolve ali mesmo e antes de ir para a obra o Thiago confere. Essa viga, esse pilar vai etiquetado, chega lá na obra, já está pronta a caixaria, porque já o carpinteiro executou, só coloca dentro e concreta. Então não tem mais essa bagunça de fazer tudo lá na obra. Desde painéis de madeira, eu aproveito o meu depósito para fazer essa reutilização da madeira que sobra, eu vou conseguindo fazer painéis em dias de chuva para aproveitar o funcionário, porque eu tenho ele registrado, então a gente vai andando assim. E terminou o levantamento, tem a equipe de elétrica, tem a equipe de encanadores que trabalham também, então não é a mesma pessoa que levantou o tijolo da tua casa que vai pintar. São várias equipes qualificadas para aquele tal serviço. Então, chegou na parte de cobertura é outra equipe, chegou na parte de colocação é outra equipe, chegou na parte de pintura é outra equipe. Então, todas as equipes são qualificadas para desempenhar aquela função. Estão todas sob a garantia de vocês. Exatamente. Como uma coisa única, né? Então a gente sempre tem assim em média de 15, 16, 17 obras entre iniciando, terminando e andando. Então a gente tem essa distribuição dos nossos funcionários locados em cada uma das obras no tempo
necessário para aquele serviço que está Acontecer. esperando a execução dele. Legal. Uma coisa que a gente sempre comenta com os nossos clientes é a questão do pessoal de obra, de equipe de obra. Quando você tem uma construtora, todos eles são registrados como funcionários das construtoras, né? E aí qualquer tipo de encargo em relação a problemas que venham a acontecer na obra, de cair, se machucar, um acidente, ficam a cargo da empresa construtora. Exatamente. Coisa que o cliente às vezes não tem essa noção. Não tem essa contrata noção. um mestre de obra sozinho, tem ali 10 pessoas, caso aconteça alguma coisa com um dos funcionários, é a desde uma responsabilidade do desde uma dono da fiscaliza- obra, né? Desde uma fiscalização do Ministério do Trabalho, tanto um acidente ou por eventual, talvez até uma perca do profissional, ninguém sabe, ninguém está livre de Sim. um acidente hoje, mas é mais ou menos assim, né? Essa garantia tem também essa- é boa, importante. Tem essa garantia aí que deixa ele mais seguro também, Sim. né? E também, perante quando ele contrata uma construtora, geralmente a gente abre uma CI para aquela obra junto ao contador. O que é isso? Com a RT arquitetônica, RT do Thiago, a gente manda para o nosso contador e ele abre uma CI. Ele vai pegar o meu CNPJ Certo. e vai agregar aquela matrícula daquela obra nessa CI. E durante a obra, eu vou recolher o INSS dos funcionários que estão trabalhando na obra, para quando chegar no final da obra, a gente ir junto à Receita Federal, pegar a CND e ele averbar o imóvel junto à matrícula do seu terreno. Então, o que garante isso para o CND é a cliente? certidão negativa de débito junto à Receita Ele ga- Federal. Legal. Garante que ele não precisa mais gastar nada com imposto. A construtora já está recolhendo isso durante a obra. Então, tem muitos clientes que não colocam isso no papel. Tem um custo. Mas hoje uma Isso casa aí, em custa. média, aí, Tem. custa uma casa básica, hoje, vamos pegar uma casa de 500 metros, você vai gastar aí 50 mil reais de INSS. Se você recolher, como eu falei, Certinho. da forma correta. Se o cliente contrata um mestre de obra e deixa para acertar no final, ele vai pagar o preço que a Receita Federal fizer a conta. Nossa, Com base no Entendeu? que eles Diferença. entenderem que Então, às vezes uma consultora é um pouco mais caro, mas tem essas garantias que a gente fornece que às vezes o cliente não sabe, talvez não tenha um conhecimento mais aprofundado. Então, e é aquilo que eu falo, é o resultado final. É essa informação que tem que chegar no cliente Isso é antes importante. de São ele esses fechar. pormenores que nós que estamos nesse mundo sabemos como que Exatamente. é, né? Mas eles não sabem. Eu tenho um ditado que eu falo assim, terminar uma obra e o cliente convidar para ir comer uma carne na casa dele. É bom, né? É, Entendeu? isso aí. Esse é o melhor resultado final que pode existir para qualquer empresário, eu Super acho, que está bom. no ramo da construção civil, é conseguir chegar, Tem uma amizade, né? Com os entregar o clientes. final da Exatamente. obra com chave de ouro, assim, né? Não brigar com o cliente, não criar um desafio para mais tarde ele talvez falar mal de você. Então, eu acho que o cliente é a tua propaganda. Sim. Ele e é os o teu... reincidentes também, né? Que voltam e fazem mais um Isso. projeto, mais uma casa. Eu já Muito fiz legal. casa É, para... isso é muito legal. bom. Ó, nós já fizemos casa para o pai, para 3 filhos, para uma filha e agora eu estou fazendo para neta. Da mesma Então família. isso da mesma Das família. gerações. Então eu fiz para o pai, para os 3 filhos que o pai faleceu e agora eu fiz uma para a neta. Então isso é muito gratificante, né? Muito Você legal. poder contar com 3 gerações, né? Então a Mazzucchi tem 33 anos de história, eu estou na Mazzucchi há mais de 20 anos já. Então eu presenciei muita coisa, assim, que o tempo ele nos proporciona certas histórias para serem contadas muito lindas, como essa, né? No dia de hoje. Dessa família. Muito Então, bom. hoje a Mazzucchi ela é uma empresa familiar, sempre foi, né? Então, o diretor é meu sogro, o Thiago cuida da parte de engenharia, eu tenho meu cunhado que cuida de execução, eu sou da parte administrativa, minha esposa cuida do financeiro, os irmãos do meu sogro são os mestres de obra nossos Que legal. que cuidam Familiar das mesmo. obras. Eu não sou da família, mas Único. eu me sinto Único. como, né? Mas, Me foi sinto como. adotado. O Thiago, eu roubei ele da Prefeitura de Toledo em 2009. olha Entendeu? Então, são coisas assim que a gente foi conquistando. Então, nós não temos propaganda em rádio, televisão. É muito difícil você ver falar da Mazzucchi na televisão.
É o nosso próprio cliente que faz a nossa propaganda. Então a gente vê desempenhando um trabalho bem feito, a gente vê se atualizando, a gente vê se especializando, porque não é fácil. É um mercado de alto luxo, hoje residencial ainda. Eu falo, exigente. Daniel, você Extremamente, pode são ver clientes quantas muito construtoras de 30 anos tem no mercado, quantas de 1 ano tem no mercado, tem várias. Quantas construtoras de 5 anos tem no mercado, tem várias. Agora de 30 anos, 33 anos. Dentro de um a nicho gente- específico, né? É. Quando nós pensamos em alguém para falar de residências, a gente queria mesmo alguém bem especializado, que trabalha com isso, né? Porque hoje tem muita construtora que faz um pouquinho de uma coisa aqui, outra ali, e não consegue essa personalização, essa qualidade, essa garantia, a obra limpa, né? Que você chega lá e tá tudo impecável. Eu acho que isso é muito importante para o cliente de alto padrão, A gente né? tenta, né? Kelly, mas Não, mas eu vejo, assim, não é porque a fácil, gente trabalha assim. muito com vocês e a gente vê, assim, a qualidade do dia a dia, que é importante, né? O andamento da obra ele faz parte de um processo, né? Então isso envolve os profissionais que estão envolvidos e a gente tenta sempre dar o melhor para eles também proporcionar o melhor para quando o arquiteto ou o cliente for lá na obra também se sentir mais à vontade, mais confiante. Se chegar numa obra limpa é diferente de chegar numa outra obra. coisa. Só que tem fases da obra que às vezes você vai chegar lá e você não vai encontrar, tipo, no momento de desforma. Então, é o que eu falo, né? Essas obras eu chamo faraônicas hoje, né? Porque os projetos arquitetônicos que vocês desenvolvem perante ao passado, assim, são obras faraônicas. Mudou Então eu muito, sempre né? falo, o cliente chega lá às vezes dele fala, não, eu tenho portanto. Eu falei, mas cuidado. Cuidado quem que vai fazer. Eu não vou dizer que eu sou o único que posso chegar no resultado final que você deseja, mas cuida bem quem você vai colocar para executar esse teu projeto, porque não é qualquer um. É que nem o Thiago falou, tem consultoras de 33 anos como nós e tem construtoras de 5 anos. Sim. Eu não Eu sei. mesmo já caí nesse erro. Quando a gente foi fazer a casa, eu não queria pegar ninguém que a gente tivesse parceria ou pudesse desenvolver, porque eu falei, vai que não, né? E aí a gente pegou uma construtora nova, um pessoal novo. E, nossa, Não eu deu comecei a fazer terapia nessa época, porque para poder administrar a quantidade de frustrações. É muito ruim, Porque né? cada vez que eu ia na obra, eu descobria que eu tinha que abrir mão de alguma coisa que fazia parte do meu sonho inicial. Por falta de compatibilidade, por ter esquecido. se tornou um pesadelo o teu erradas. sonho. É. É o que eu falei lá no certeza. começo. Eu cheguei a passar 60 dias, de verdade, sem conseguir fisicamente entrar na obra. Porque para mim foi um período tão traumático, a obra da minha casa. Eu aprendi muitas coisas lá, inclusive sobre mim. Então, um dia eu falei assim, eu não vou mais. Porque cada vez que eu entro aqui, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Sendo que a gente passou tanto tempo compatibilizando o projeto e agora é na hora de executar. E o pessoal era muito novo, uma construtora que não tinha 2 anos e pediu oportunidade. Na época a gente falou assim, poxa, um dia alguém também me deu oportunidade. Sim, né? pesa às vezes, né? Essa E fala. aí, nesse momento, não foi a melhor escolha. Se tivesse alguém com muito mais experiência, entendesse, tinha coisa que era básica, por exemplo, o motor do nível da piscina onde que ele tinha que ficar. Ele ficou mais alto. Eu falei, mas você não estudou nem física na faculdade lá de engenharia que tu fez? Eu falei, como é que você deixa o motor nessa altura? Porque às vezes a Aí tem equipe que não colocar é nem... outra bomba em outro lugar para puxar a água para jogar pro motor para fazer uma coisa básica. Porque às vezes a equipe não sabe nem ler o projeto que tem que colocar, Exatamente. né? Eu acho que em todos os episódios do podcast eu falo a mesma coisa, que é o cliente que termina uma casa e fala assim, nunca mais vou construir, meu Deus, é porque fez contratações erradas. Porque não existe a frustração. Não, tem que chegar no final e ser um final feliz, Mas né? se você contrata um bom projeto, uma pessoa que sabe o que está fazendo, que tem experiência, se você contrata bons engenheiros, boa construtora, boa automação, as coisas funcionam, bons mobiliários, né? Agora, se você... Eu sei que existem questões... né, de financeiras, muitas vezes, que limitam, mas então faz uma casa menor, mas faz coisas melhores, né? Eu acho que essa é uma lição boa, assim. Se você não pode fazer uma casa de 500 metros, faz uma de 250 bem feita, né? Pra você não se incomodar. Acho que a compreensão, quando as pessoas chegarem nesse nível de compreensão, eu falo pro cliente, falo, olha, investe em infraestrutura. Eu sei que a gente chegou depois, você não se programou para isso, teu budget já deu no limite. Você quer algo que é o melhor, mas investe então na infra. Conforme você for pagando, conforme você for indo, a gente vai fazendo aos poucos também para você não tem que abrir mão da experiência que ele teria, né? Você perguntou quanto a garantias, né? Isso. Então, na automação a gente tem as garantias, como você falou, né? Das certificações daquilo que
exige no mercado e a garantia que as pessoas criam sobre a tecnologia, né? Então, assim, tecnologia C, por exemplo, né, que todos escutem muito bem agora, porque é que nem se eu chegar e comparar um Onix com um Rolls Royce, não vai ter como eu comparar, porque eles são nichos diferentes de carro, e seria desleal comparar. Quando eu comparo tecnologia de automação A com C, é a mesma conta, entendeu? Elas não têm como se compararem, porque elas estão em propósitos diferentes. Então, a tecnologia C hoje, por exemplo, ela tem 45 dias até para chegar. Ela tem 3 meses de garantia. Então, normalmente, até ela ser instalada numa obra, isso é muito importante. Ela já acabou. E essa garantia de fábrica, eles não dão mais de 3 meses, tá? Certo. Produto importado de automação. Quando a gente fala de produtos nacionais ou produtos internacionalizados que funcionam nos mesmos padrões brasileiros, você tem os de produto eletrônico até 1 ano, de acordo com a normativa brasileira. Então, assim, mas então eu vou investir isso e a garantia dos produtos eletrônicos? A garantia dos produtos eletrônicos vai seguir a mesma garantia que é para todo produto eletrônico. Agora, tem coisas que dá para a gente fazer que aumentam essa garantia. Por exemplo, quando você escolhe uma tecnologia sem data para se tornar obsoleta. Então, hoje, a nossa tecnologia A, por exemplo, independente de marca, porque ela conversa com mais de 500 marcas no mundo, então você fica livre, né? Essa tecnologia existe há 34 anos. Tudo que foi produzido nos últimos 34 anos é compatível com tudo dos últimos 34 anos. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com automação, esse protocolo de automação, por exemplo, tinha 320 marcas no mundo. Hoje já estão em 505 multinacionais. Aumentou bastante. São as maiores do mundo. Então, qual a diferença? Em dezembro agora, eu dei uma palestra no evento internacional de automação e no ano passado, no retrasado também. No retrasado, uma empresa de Portugal abriu o evento com cases deles de 24 anos. Então, mostrando casos que era do pai, que o filho estava na casa agora, que tinha passado para o filho tinha feito reforma. Imagina você chegar numa obra de reforma, você abrir um quadro e você vê uma peça de 1993 funcionando e uma peça de 2020, uma do lado da outra, sendo compatíveis super tecnologicamente. Legal. Então, quando a gente olha para esse cenário, o principal benefício de escolher uma tecnologia A é a liberdade, é não ter uma obsolescência programada, que é a mesma tecnologia que a gente vê hoje no Burj Khalifa. A gente tem aqui a mesma, que está no maior aeroporto do mundo, na China. Mas já estaria na hora de reformar mesmo a casa, a obra em si. De 93 para hoje estava na hora de reformar. Exatamente. Teve a reforma e o que não precisou trocar da automação, não teve uma necessidade de substituição. E o cabeamento é o mesmo ainda. O cabeamento é o mesmo. Por quê? O que atualiza é a segurança e as formas do software de programação. Então, uma das premissas dos fabricantes dessas multinacionais para fazer parte é você obedecer o mesmo padrão de protocolo. É como se fosse o BIM da automação, para resumir. Então, não importa o país de fabricação, eles são compatíveis e interoperáveis entre eles. Então, a gente vê aí, consegue trabalhar com... Hoje, a gente trabalha com marcas de 11 países diferentes e todos eles são compatíveis dentro do mesmo projeto. Eu vou fazer um adendo agora de um cliente nosso, árabe aqui de Foz do Iguaçu, super perto. Ele falou que quando ele foi no Burj Khalifa, para ele foi uma realização pessoal. Ele um dia poder se hospedar lá, vindo da história que ele veio. Então, ele fez vídeo e tal. E aí, quando viu na nossa apresentação que a mesma tecnologia que ele ia colocar na casa dele é a mesma que está no Burj Khalifa, ele falou assim... Tudo, então, é compatível? A gente falou, é. Ele falou, e se eu quiser o acabamento que estava na cabeceira do hotel, lá que eu fiquei, tem como pôr? Tem. E agora a gente vai importar para ele o que fez parte de um sonho para ele um dia. Ele vai ter o mesmo acabamento do hotel que ele ficou no Burj Khalifa. Então, a gente, em termos de garantia, quanto mais a obra, mais é compatibilizado, mais a gente entra antes, mais infraestrutura é aplicado, maior a menos questões o cliente vai ter, né? Agora, sim, produto eletrônico, instabilidade elétrica, tem suas questões? Tem. Podem acontecer, não está livre, né? Mas a gente fechou agora em dezembro o nosso 4º ano de zero manutenção com tecnologia A. Muito bom. Que é esse tipo de tecnologia aqui. Então, a gente consegue, nesse tipo de tecnologia, já é o 4º ano de manutenção zero. O que é manutenção zero? Sem ter cliente ligando ou com alguma interferência, deu esse problema e tal. Nas outras, B e C, por exemplo, que nós temos também, eu não consigo dizer esse tipo de garantia. Sim. Porque o propósito é diferente. Quando a gente olha o termo só para garantir e pensa em troca, é uma coisa. Quando a gente tem investimento em algo que é feito com alta durabilidade, que é quando a gente olha para o mercado europeu,
onde Sim. se investe em mais coisas, pensando numa longevidade e não num consumo de troca, que é mais o perfil plug and play de sistema mais americano, que é mais voltado para troca. Ambos são legais para o que se propõe, né? Mas saber diferenciar é muito importante na hora da tomada de decisão. É muito importante, com certeza. E o futuro da construção, o que vocês têm percebido? Tem algumas novidades vindo por aí? Mantemos a mesma ideia? Existem... Porque a automação deve estar cheia de futuro vindo por aí, porque a tecnologia não para, né? A automação acho que está um pouco mais na frente, mas a parte de arquitetura sempre inovando, né? Que nós estávamos falando anteriormente, as obras cada vez mais faraônicas, mais belas, vãos maiores, sem pilares nenhum, então a proteção que veio para nos ajudar nesse sentido, então você consegue fazer vãos enormes com poucos pilares, então isso é muito legal. Então isso é um benefício que veio, né? E está aí e vai continuar. Eu tenho para mim, Thiago, que o futuro traz casas térreas em maior número do que casas com 2 pavimentos. Eu vejo que as pessoas querendo essa comunicação com os nossos projetos novos, a maioria são térreos. O cliente se comunicando interno e externo, tendo essa praticidade, essa longevidade da casa, com a ideia de não ter escada. Então eu vejo isso como talvez uma tendência de mercado, né? E vejo também essa questão dos vãos, como você falou, tecnologias aliadas à construção, né? Tecnologia, sim. Nas esquadrias também, um minimalismo maior, exatamente, né? Tudo isso, eu acho que a arquitetura vai... Mas ainda nós somos muito artesanais, né? Sim. Nós somos, a nossa execução né? em si da nossa região é cultural, é tijolinho por tijolinho, não é drywall, não é steel frame, wood frame, não funciona. Mas aqui na nossa região a cultura é mais conservadora. Né? Isso aí, legal. Nós também, um adendo aí que o Thiago está falando aí da proteção, né? Além da proteção, a gente tá trazendo um tijolo térmico da Celucom, que ele vem lá de Santa Catarina e ele pega a parede do sol da tarde, que é a que mais esquenta. A gente está fazendo essas paredes com esse tijolo, para o cliente à noite não chegar no quarto e demorar tanto para gelar o ar-condicionado. Então nós estamos dando essa opção para o cliente, é uma inovação que tem muitas empresas já que estão usando, né? Mas em Santa Catarina, não sei se vocês viram os prédios levantados já com vi. aquele. Então a gente trouxe isso para cá e a gente está adotando nas nossas obras. Na entrega do nosso orçamento, a gente já dá essa opção para o cliente. Além da proteção também, que nem o Thiago falou, nós estamos indo para esse lado do tijolão aí, que é um tijolo térmico. Legal. Que é uma inovação usado também. Bastante em prédios, que nem o Daniel está falando, em Santa Catarina, para escadas enclausuradas, né, anti-chamas e tudo mais. Então, ele pode ser o fogo que for de um lado, do outro lado ele não esquenta. Legal. Então, para as casas isso é bem bacana, sabe? No frio ele não passa tanto frio e no calor também não passa calor. Eu tive uma experiência que eu fui em Santa Helena, que é um lugar bem quente lá, e a dona da obra lá, ela não pode com ar-condicionado, ela é alérgica e ela foi feita toda ela com esse tijolo e laje. E realmente teve um resultado satisfatório. Você entra dentro da casa, olha que bom. Você não acredita que não tem um ar ligado. Legal, muito bom. Em termos de tecnologia, a gente tem 2 mundos. O mundo do que é aplicável agora é aquilo que a gente vê que parece que está ali, mas está quase utópico ainda, porque não é palpável, né? Então, em termos de tecnologia, eu até trouxe um pedacinho aqui para mostrar. Em termos de tecnologia, por exemplo, no caso do aquecimento, a gente tem película de nanotecnologia. Essa película, ela reduz a carga térmica de forma significativa e os raios UV aí até 99%. Existe 4 tipos e a gente pode aplicar dentro para reduzir carga térmica. Aplicado nos vidros? Nos vidros. Qualquer tipo de vidro é aplicável como um isofilme, né? E ele reduz bastante carga térmica. Legal. Os clientes que têm solicitado, muitas vezes ligam, olha, tem alguma coisa para o calor? Porque os dias têm ficado cada dia mais quentes, né? O tempo que a gente tem. E a gente sabe que, infelizmente, é gradativo para continuar esquentando. Né? Então, é algo que não tem como voltar atrás. Sim. E, às vezes, você faz o melhor que dá na orientação solar, mas ainda assim, né? Sim, e os edifícios pior ainda. Porque a casa você faz uma varanda, você dá uma protegida, né? Agora, os edifícios, as
as fachadas E muita pele envidraçadas. de vidro, né? É. Vidro, piso, teto. Então, o cliente às vezes quer a vista. Ontem mesmo estava falando sobre isso, que é a vista do pôr do sol, que é linda, né? Pois é, mas o sol a tarde toda ali tem outras coisas a levar em consideração, Com né? certeza. Então, a vida útil do mobiliário que tá ali, o Pisos. uso do ar-condicionado, piso, a fibra natural que vai desidratar, as fitas de borda que vai ter um ressecamento da cola e muito mais fácil de descolar. Então, todo investimento feito nessa parte, quando não se pensa na carga térmica, o algo a mais que daria para fazer, porque muitas vezes você tem ali, o máximo que você consegue girar, Sim. ali. Mas no apartamento não tem muito o que você fazer. Sim, não tem Então muito tem mesmo. essa opção e tem a opção também da película inteligente. Essa película que ela tá aplicada em um acrílico, tá? Uhum. Então ela é uma película aplicável como se fosse um isofilme também, somente para partes internas. Então você tem ela aqui, você consegue que ela tá desligada. Então o foco dela é privacidade e também carga térmica. Sim. Carga térmica reduz até 40% e privacidade a partir de 10 centímetros você não vê, ó, nem silhueta. Uhum. Então aqui ela desligada e aqui ela ligada, né? Uhum. Aqui ela tá no acrílico, o acrílico risca e tudo mais, né? Mas assim, é algo que chega à noite, você tá num É muito condomínio legal. fechado, a tua casa é um aquário. Sim, Sim. Se verdade. for descer lá de roupa íntima, às vezes na tua escada Todo pra mundo tomar vê. uma água, todo mundo vê. É. Então, isso é algo que ele é aplicado no vidro, tem aí uma visibilidade dele aplicado quando ele é acionado de 92%. Ó, aquela desligada e aquela ligada. Então, desligada, ele fica nesse estado. Quando tem um acionamento, passa energia, as moléculas se organizam e fica translúcido. Super legal. Tem cores também, mas a carga térmica ele reduz em até 40%. Esse tem algo que tem sido muito pedido para os clientes, tem um valor agregado maior e tem como pôr depois, desde que a Claro. gente faça o quê? Preveja a infraestrutura elétrica Uhum. para acionamento. A gente também tem sensor para inseto. Então hoje a gente consegue fechar o perímetro da casa para não deixar os mosquitos se aproximarem. Uma cliente alguns anos atrás disse que quase morreu com a dengue. E a gente está tendo muitos casos agora também, então a preocupação dela era com mosquitos, né? Então temos essa tecnologia que ela vai em volta da edificação, ela tem que fechar o perímetro, porque ela emite uma onda, uma frequência que faz com que os mosquitos não se aproximem desse local. Interessante. Também tem uma coisa que é super nova, a gente vai aplicar pela primeira vez, que são os sensores para pombas. Também. Ah, olha só. Então, tem os beirais lindos, né? Mas os clientes às vezes têm muito medo de ter pomba, de ter que faça ninho ali. Morcego também. Morcego também. bastante. Então, esse é específico para pomba. Essa é a nossa primeira instalação. Eu já tinha visto de outras formas, mas esse ele tem até uma linha. E essa linha, ela emite essa frequência para as pombas não ficarem no espaço. Outra coisa muito legal, eu vou ser o mais objetiva possível, mas são coisas assim que são lançamentos até desse ano. A gente tem o espelho completamente inteligente. Então, esse espelho, ele tanto integra com a parte da automação da casa, como ele pode te dar dica enquanto você está se maquiando, para saber onde você olha passa só. a maquiagem. Quase inteligência artificial. Ele já tem inteligência artificial. Muito E legal. sabe o que é muito legal? Por exemplo, a criança de manhã vai escovar os dentes, né? Você tem filho pequeno. Sim. Você inicia a rotina de escovar os dentes, então ele vai fazendo com as animações toda a rotina de escovar os dentes. Então você vê todos os dias da semana, os que cumpriu já tá os dentinhos em 100%, e você consegue ter essa integração. De Legal. manhã ele consegue ver a qualidade do teu sono, como você dormiu à noite, quanto de sono REM. Ele integra também com a balança, então o teu peso corporal, se você tá aumentando, se você tá mais inchado, ele consegue já integrado com a balança e inteligência artificial já oferecer isso. Ele também tem como integrar com o analisador de pele. Então você vê de manhã, você coloca na tua pele, ele sabe se tua pele tá mais acneica, que medidas de skincare você pode tomar dali em diante. Você também consegue integrar qualquer tipo de streaming dele, então ver o teu Instagram de manhã, ver notícias, Tudo no espelho. tudo no espelho. Legal. Deixar a mensagem, por exemplo, você tem filho, vou deixar uma mensagem pro meu filho quando ele acordar de tópicos que ele precisa lembrar, ou deixar uma mensagem. Você consegue falar através do espelho, mandar mensagem. Ele também é aplicável em duas áreas que eu acho muito legal. Quem já assistiu aquele filme As Patricinhas de Beverly Hills, que ela escolhe no computador, Sim. de modo muito arcaico, né? Sim. Então, a gente tem essa funcionalidade hoje já nesse espelho, que você pode colocar no teu closet, e ele vai pegando as roupas que você vai utilizando. Então, Vai tendo aquele... um manual não, um arquivo, Tipo né? um arquivo. Um arquivo. Aquele dilema, né? O que eu vou vestir hoje? O que eu Sim. vesti na semana passada pra não repetir ou coisa do tipo. Então, com esse espelho, você consegue acessar e ver as roupas que você usou até as datas. É como filmes, né? A gente vê aqueles filmes do futuro, assim. Você vê essas
essas coisas, o pessoal vai no banheiro, assim, Isso, super tecnológico, pra você ver, já né? é realidade. E tem um último tópico desse espelho que eu achei, assim, de verdade sensacional, é que eu acredito que seja a próxima proposta dos espaços fitness e academias nos prédios. Porque esse mesmo espelho, ele vem com um personal com várias formas de treino. Você seleciona e ele com o Kinect, lembra? A gente brincava de Sim, Nintendo Wii e tal. lembro que segura, Algo né? muito parecido com isso, ele consegue corrigir os seus movimentos em tempo real. Então, você faz a atividade física, ele tem vários modos, tem alongamento, yoga, né, treino mesmo, com a funcionalidade, e ele consegue corrigir a tua postura em tempo real, se você não estiver fazendo o movimento certo, Local. para ele ir lá e corrigir para você fazer todos Uau. os movimentos. Então, isso é uma novidade, não tá nem em lugar nenhum, a gente nem fez o lançamento oficial, é algo realmente diferente. Também tem hoje um sistema de lavanderia inteligente que você tem os pontos na edificação e você passa a mão, você consegue jogar tua roupa suja, ele vai direto pra lavanderia, então a gente também tem esse sistema, ele suga a roupa do espaço, do quarto dutos. ali, os dutos. Às então, vezes os clientes pedem, não é Isso é fazer um legal. duto, né? Pra já largar a roupa ali, já. e aí muitos ele deles. suga, ele fica desligado. Quando você passa a mão que ele abre ali, ele tem um sensor, ele abre, você joga toda a roupa suja ali, Olha só. né? E ele já leva pra lavanderia. Com a tendência das casas térreas, que eu tô percebendo a mesma coisa, Legal. a gente tem o desafio ali de associar o íntimo com o servil. Sim. E muitas vezes você tem que passar por uma parte social, nem sempre você consegue fazer essa integração. Então, para evitar aqueles cestos enormes de coisa no dia de troca, por Passando. exemplo, de cama, né? Uhum. Evitar isso, a gente tem essa solução que ela é Legal. algo que consegue, assim, entregar um diferencial ali também pro cliente. Muito Aí, bom. a automação, a gente É o já céu é o falou limite. bastante. É o céu é o limite. Isso aí. Literalmente. Que bom. Gente, fiquei muito feliz em ter vocês aqui conosco hoje. Foi super enriquecedor. Eu tenho certeza que todo mundo tem mais dúvidas além das que a gente conversou, porque é um mundo cheio de detalhes, né? Essas situações todas técnicas, as burocráticas que você comentou, acho que são super importantes. A questão da automação, que encanta muita gente, que é novidade para muita gente. Então, acho que foi muito legal. Agradeço demais vocês. Obrigada. Eu que viu? agradeço. Obrigada Obrigada, eu mesmo. também agradeço. E o próximo episódio a gente vai falar sobre esquadrias e também sobre revestimentos, que é a próxima etapa de uma obra, né? Como os meninos comentaram, depois da parte cinza tem que escolher esquadria, tem que escolher acabamentos. Então, vejo vocês no episódio número 4.